Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, que dizem assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa palavra, neste dia, tocou no meu coração, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí agora a palavra do Senhor vem dizendo que a provação da nossa fé produz perseverança. Então o Senhor prova a nossa fé para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios 12:9: Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E também em 1 Pedro 6, capítulo 11, versículos 6 e 7, vai dizer: Embora agora, por um pouco de tempo, devam suportar toda sorte de provações, essas provações vêm para que a genuinidade da fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro, que perece mesmo refinado pelo fogo, seja comprovada. Então, a palavra do Senhor vai nos mostrar em vários versículos como o Senhor aperfeiçoa a nossa fé, como o Senhor trabalha a nossa fé. E o ponto que eu quero chegar aqui é que o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena e que agrade a Ele. Sabe por quê? Pelas nossas forças, nós não conseguiríamos agradar a Deus, nem com todos os esforços do mundo. Nós não temos condição de agradar ao Senhor, mas Ele vem e trabalha em nós, e pelo Espírito Santo que atua em nós, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós temos condições de agradar ao Senhor. Mas, Melody, o que isso tem a ver com os versículos que você estava lendo? Queridos, a Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também vai falar que é o Senhor que aperfeiçoa a nossa fé. É o Senhor que prova a nossa fé para que a nossa fé seja fortalecida. Olha que coisa mais linda. Quando a nossa fé ela ainda é fraca, quando a nossa fé ela ainda é pequena, nós não temos condições de agradar a Deus. E Ele não espera que nós aperfeiçoemos primeiramente sozinhos a nossa fé para que nós nos cheguemos a Ele. Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo aperfeiçoe a nossa fé através das provações, para que nós possamos nos achegar a Ele e agradá-lo. Ele nos prepara para que nós sejamos agradáveis a Ele. Ele que trabalha em nossa vida para que nós sejamos agradáveis a Ele. E é por isso, queridos, que a gente sempre fala: vem como você está. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala assim: eu não posso ir para a igreja do jeito que eu tô. Eu ainda tenho que mudar algumas coisas para eu ter coragem de ir para a igreja. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso fazer tal coisa. Mas a gente fala: vem como está. Por quê? Porque se essa pessoa não vier, ela nunca vai mudar aquilo que está errado, aquilo que ela acha que precisa ser modificado antes de ir para a presença do Senhor. Porque é só a presença de Deus que vai nos purificar de todo pecado. Por nós mesmos, nós não temos condições, porque se nós tivéssemos, Deus não precisava ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Mas Ele enviou, porque Ele sabia que pelas nossas próprias forças
nós não conseguiríamos nos limpar. Então, o sangue de Jesus, que emanou lá na cruz do Calvário, libertou a minha e a sua vida para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. E quem se encarrega de fazer a limpeza das nossas vidas para que nós possamos agradá-lo é Ele mesmo. Deus é o maior interessado em nos aperfeiçoar para que a nossa vida seja agradável a Ele. Agora eu te pergunto, como não adorar esse Deus maravilhoso? Como não servir esse Deus maravilhoso? Queridos, muitas vezes nós passamos por provações, por lutas, coisas tão difíceis, mas a gente sai dali mais forte. Por quê? Porque a palavra que nós lemos aqui vai nos revelar que através das provações o Senhor prova e aprova a nossa fé. Porque a palavra vai dizer que até o ouro, que a gente sabe que é perecível, a gente sabe que pode ser destruído, até esse ouro que a gente sabe que é frágil, nós o provamos. O ouro é provado pelo fogo. E ele é perecível. Quanto mais a nossa fé, que precisa ser inabalável, o Senhor também vai provar a nossa fé no fogo. Porque se o ouro que perece é provado, quem dirá a nossa fé, que precisa ser inabalável? Mas o Senhor nos sustenta em todas as provações. O Senhor segura nas nossas mãos em todas as provações. A palavra de Deus vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, se você está passando por uma provação, querido, não reclame, não baixe a sua cabeça, não abaixe a guarda, vigia, vai orar, agradeça a Deus, ainda que você pense que não tem motivos, porque quando nós passamos por provações, significa que Deus está aperfeiçoando a nossa fé. O Senhor está nos aperfeiçoando, por isso me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça do Senhor é suficiente nas nossas vidas e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esse versículo é um pretexto, é um motivo para nós falarmos assim: então eu também não vou preocupar com mais nada e sair errando deliberadamente? Não, queridos. Essa fraqueza que a Bíblia fala é quando nós tentamos, mas não conseguimos alcançar com a nossa força, porque existem certas coisas que é só o Senhor que pode fazer por nós. E quando nós já demos tudo de nós e aí passa a não ser suficiente mais, o Espírito Santo entra. A graça maravilhosa do Senhor, o amor restaurador do Senhor entra na nossa vida e nos faz ser mais do que vencedores. Então, tenha fé nesse dia que tudo o que você precisa para agradar a Deus vem dele mesmo. Busque ao Senhor de todo o seu coração e saiba que as provações, elas estão aperfeiçoando, moldando a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aceite a correção de bom coração. Aceite a provação de bom coração, porque ela está te moldando para que nós alcancemos o céu, a salvação. A correção do Senhor demonstra o amor dele por nós. Assim como um pai que ama o filho corrige, Deus também nos ama e nos corrige. E nós precisamos aceitar essa correção. Às vezes nós agimos como criança. Quando o pai e a mãe colocam no castigo, a gente faz cara feia, a gente cruza os braços. Mas quando passa um tempo e aquela criança toma um pouco mais de entendimento, ela vai falar: ainda bem que meu pai me corrigiu. Ainda bem que meu pai falou que precisava ser assim, assim e dessa forma. E da mesma forma, somos nós com Deus. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil e a gente fala: Deus me abandonou, Deus me esqueceu,
Deus está me castigando. Mas quando o tempo passa, a gente percebe que não era um castigo, era uma instrução, era um ensinamento. E a gente vai dizer, ainda bem que eu passei por tudo aquilo, porque tudo que eu aprendi durante a prova, tudo que eu aprendi durante o deserto, tudo que eu aprendi durante a escassez, está servindo para administrar aquilo que Deus colocou na minha mão agora. A gente vai ver que na vida de José, ele passou por muitas coisas difíceis, mas tudo que ele passou serviu para ele quando ele estava sendo governador do Egito. Deus deu sabedoria, Deus deu dons, Deus deu capacidade. Deus deu capacidade para ele perdoar, para ele administrar. Então, queridos, tudo aquilo que Deus estiver tentando te ensinar durante a prova, aprenda. Aprenda, porque vai te servir e vai te ajudar a chegar ao céu. Porque quando o Senhor nos corrige, Ele está demonstrando o seu amor por nós. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Deus, pela Tua correção, Pai. Porque quando o Senhor nos corrige, significa que o Senhor nos ama, significa que o Senhor nos quer perto. Muito obrigada, meu Pai, porque o que faz a gente te agradar é o Teu próprio Espírito Santo trabalhando em nós, Pai. Porque nós não tínhamos condições de sermos agradáveis a Ti. Nós éramos inimigos de Deus, é o que a Tua palavra diz, Pai. Mas o sangue de Jesus na cruz nos restaurou, nos trouxe para perto. E agora nós somos chamados de amigos. E mais do que amigos, nós fomos chamados de filhos. Nós somos Seus filhos. E nós queremos Te servir, Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso temor, com todo o nosso amor, com todo o nosso respeito. Então, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que nós reclamamos das provas que o Senhor coloca na nossa vida, porque são elas, Pai, que nos aperfeiçoam. Em nome de Jesus, meu Deus, que cada dia nós sejamos moldados, aperfeiçoados e cada dia nós possamos Te agradar mais e mais, para que nós possamos receber as Suas bênçãos aqui na terra e também para que nós possamos herdar a maior promessa de todas, Pai, que é a promessa da salvação. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigado por nos amar e por cuidar de nós, mesmo quando nós agimos, Pai, como verdadeiras crianças, birrentas, mimadas, mas o Senhor tem paciência conosco, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos anima e nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!